Bom dia, ecossistema! Estamos começando mais um Move na manhã deste sábado, direto dos nossos estúdios em Campinas, produção Tarobá, distribuído para todo o estado do Paraná, em uma parceria com a Band Paraná, a TV Maringá. E olha, é muito bacana gravar aqui em Campinas, porque isso mostra o alcance, o poder da TV Tarobá, o alcance do Move. E eu fico muito feliz de hoje, nessa gravação, ter um grande amigo meu. A gente se conhece há muitos anos e a história que une todo mundo que está nessa mesa é a história do empreendedorismo, a história da inovação. E você que é empreendedor, que quer buscar um caminho, que está na dúvida se vou ou não vou, empreendo ou não empreendo, você precisa ouvir o que a gente vai falar aqui hoje, conhecer a história desses dois empreendedores. São áreas diferentes de negócio, mas são caminhos muito parecidos. Ali na ponta a gente recebe o Léo Nonato, que é o founder da Levitz Media Lab, que é esse espaço fantástico que a gente está aqui. Léo, bom dia e bem-vindo ao Move. Bom dia, meu querido, tudo bem? Obrigado. E vamos aí apresentar um pouco mais sobre a nossa jornada como empreendedor e trazer um pouco do mundo do marketing e a alta performance aí para o mercado. Show de bola. E aqui do meu lado, meu grande amigo Rafael Iosp, que agora é fundador da Bitwise AI. Prazer, Cris, estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E vai ser muito bom também dividir um pouco dessa jornada e do mundo do Legal Tech. Olha, Legal Tech, mídia, mas eu quero começar com uma outra coisa. Vocês tinham carreiras muito sólidas no mundo corporativo. Em áreas diferentes, o Rafa estava na indústria, você no mercado financeiro. O que move pessoalmente, qual que é o gatilho? E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente compartilha disso e deve estar passando por alguma coisa nesse momento. Qual é o gatilho que faz? Não, agora eu vou empreender uma jornada que é difícil, que é solitária, que exige resiliência, que tem um nível de frustração muito grande, mas no caso de vocês estão conseguindo superar isso tudo e desenvolver negócios. Eu vou começar com o Léo, que é o nosso anfitrião. Como foi para você pessoalmente, Léo, essa transição do corporativo para empreender, ser o cara que faz o motor acelerar? Eu aprendi que eu tenho uma característica de resolver problemas, né? Então, essa minha sede de resolver problemas faz com que esse movimento aconteça, né? E eu acabo tropeçando em grandes problemas e vou buscando solução, e quando eu assusto eu estou envolvido em N frentes diferentes e gerando solução lá no final, né? Eu mostrei para você um pouco antes aqui da nossa gravação, inúmeros problemas que eu fui tropeçando neles e fui resolvendo um a um, e que gera performance, gera resultado logo na frente, né? Então, é um pouco da minha característica pessoal. E aí eu resolvi deixar de ser CLT, de ser funcionário, e fui para cima para fazer negócio. Foi fácil? Nunca é fácil, mas é gostoso. E você, o Rafa, a gente se conhece, começamos lá um caminho parecido na área da saúde. Você também cruzou essa fronteira, né? Mais recente, eu acredito. Sim, eu saí de mundo corporativo aí de provavelmente uns 25 anos de mercado farmacêutico. E assim como o Léo também tinha essa inquietude e também essa questão de solucionar problemas. Eu me via em muitos momentos como um empreendedor corporativo, que a gente chama, né? Tá dentro do mundo corporativo, sempre buscando soluções, inovações, melhorias, até que cheguei à conclusão que eu não precisava fazer isso para os outros e quem sabe eu podia fazer isso para mim. E aí foi o salto, esse é o gatilho. Falou, cara, vou empreender. Exato. Tem, obviamente, aquele frio na barriga, né? Eu acho que o Léo compactua comigo nesse sentido. Nunca é fácil, mas são outros tipos de desafios também e também outro tipo de satisfação, né? Sim, total. E aí, cruzamos, estamos aqui. E o Léo tem um conceito, a gente já conversou bastante, que eu achei muito legal, que é essa aceleração para os negócios digitais dentro de um ambiente que une multiplataforma, conteúdo, numa pegada diferente. Eu queria que você explicasse um pouquinho
como que você idealizou esse caminho para poder impulsionar outros negócios a partir desse skill que você desenvolveu ao longo do tempo? Sim, eu tinha uma necessidade muito grande de falar para o mercado. Ok. E o mercado financeiro. E para isso eu tive que aprender marketing. Eu fui aprendendo marketing por acidente. E o marketing foi me mostrando que eu não sabia nada. E aí, quando eu não sabia nada, eu ia contratar os prestadores de serviço que sabiam tudo, se diziam saber tudo, né? E aí eu fui aprendendo que algumas dores que é muito comum e latente na maioria dos empreendedores é que você contrata uma agência de marketing que tem centenas de outros contratantes, o que grita muito recebe alguma coisa, o que não grita nada leva quase nada. Então, nem conheço essa situação. Então é uma coisa que eu vivo há 10 anos e que machuca muito o nosso caixa, né? Porque a expectativa que você fez alguma coisa, que você investiu dinheiro para que algo seja entregue, que vá proporcionar algum tipo de performance para o seu business, e você vê que o cara não fez nada, jogou aquela coisa lá de qualquer jeito, não teve atração e o resultado que você espera que você investiu não vem. E isso machuca o fluxo de caixa, machuca a vitalidade do negócio e você tem que se ver no meio do caminho tendo que redesenhar a sua estratégia de novo de como levar o seu produto para ser experimentado pelo mercado. E marketing é embalar a coisa, levar para o mercado e o mercado te devolver, né? Alguma coisa. Se eles não estão fazendo nada por você e você está pagando, o que acontece? Um cri-cri-cri, né? Aparece lá o grilozinho lá depois no final e a última linha é o que importa, né? Sim. Investiu, o que voltou, né? Então, a gente passa por esse problema. Então, nasceu a Levitz para resolver esse problema. Primeiro um problema interno nosso e agora trazendo para o mercado. Nós somos uma aceleradora digital. Legal. Você vem com um projeto, a gente acelera esse projeto, gera o resultado com esse projeto e divide a riqueza juntos. É isso aí, eu estava falando com o Léo que a gente vai criar um fundo de mídia aqui, né? Um Media Equity, porque a estrutura que tem aqui, vocês ainda não têm noção, depois vocês vão entender mais, a gente vai aprofundar a conversa, pode ajudar você no salto que precisava, né? Sim. E o Rafa, a gente conversou ontem bastante sobre essa jornada dele, a virada de chave, foi diferente. Eu acho que não era uma dor, ele foi pesquisar aonde ele ia investir os milhões dele e aí ele viu que tinha um mercado muito interessante relacionado a imóveis e o Rafa é um cara cabeçudo. Em vez dele ir lá e contratar os devs, ele foi aprender a codar. E aí ele foi lá e criou a IA ele mesmo. Eu falei para ele, velho, eu larguei mão disso. Conta pra gente um pouquinho, como que você escolheu a área, que área é essa, mas não conta tudo ainda, a gente ainda vai esmiuçar. A Bitwise, ela nasceu de uma necessidade de tentar facilitar o mercado de leilão de imóveis, principalmente os leilões judiciais. Facilitar tanto para o investidor como também para os advogados que trabalham com essa área, para acelerar o processo de avaliação de determinados imóveis que estão em leilão, para ver as chances desse imóvel ser um imóvel factível, ser um bom negócio para o investimento, mitigar os riscos do negócio, né? É quase que você faz uma curadoria antes para a gente escolher se a gente vai pôr a grana naquele imóvel ou não, ou vai tomar uma decisão de entrar naquele leilão ou não. Pelo que eu entendi que ele estava me explicando, que até ajuda o advogado a tomar decisão pelo cliente, pelo cliente dele. Então ele consegue mitigar ali uma série de red flags, né? Posso chamar assim, né? Que pode levar aquele negócio a ser um mau negócio. Então, é uma ferramenta incrível, eu gostei bastante. Olha lá, ó, já você está vendo o poder das conexões, né? Como que é o negócio. A gente nem imaginava uma coisa assim, e já estou vendo que o Rafa vai ter que ser acelerado aqui na Levitz. Já vai ser um case interno. Já estou de olho nisso. Ah lá. E ó, vou falar para você que está assistindo a gente, hein? Se o Léo tá de olho, meu amigo, fica de olho também, porque o cara não dá tiro errado não, hein? Eu não perco a oportunidade não. Ô Léo, e aí beleza, aí você veio com esse conceito de aceleração, né? A gente
falava que tem um público específico, né, os influenciadores, mas a gente já está empurrando um negócio para as startups também. Sim. O pessoal que assiste o Move é um pouquinho de cada. Desenha para mim um pouquinho desse teu público-alvo para a tua ferramenta de aceleração de mídia. O mais frágil é o influenciador digital. Uhum. Ele é o mais frágil, porque ele não tem capacidade de investir numa equipe multidisciplinar de marketing, jurídica e etc. Porque tem pontos que são sensíveis. Vou te dar um exemplo. Produtos para saúde, performance na academia. Tem coisas que não são regulamentadas e o influenciador está lá balançando a bandeirinha, né? Então, a equipe jurídica vai fazer toda uma análise de proteção para não fazer uma besteira e não criar um mega problema. Um compliance pro cara. Né? Grandes marcas têm dificuldade de se relacionar com esse pessoal, então isso facilita com a gente, né? A gente tem toda uma infraestrutura jurídica completa, toda uma estrutura fiscal, a gente consegue colocar uma plataforma em tempo hábil para fazer venda em larga escala, então pode-se criar grandes pessoas no mercado digital, porque tem todo um background de investimento financeiro e de poderio midiático que nós temos, né? E tem um segundo plano que é as coisas relacionadas à economia real. Ok. Projetos como o dele, por exemplo, precisam de um enxoval para ser levado para o mercado tradicional, né, para a mídia tradicional, para que o mercado consiga entender o que é aquele projeto, que às vezes ele não consegue explicar com clareza. E é muito comum dos empreendedores, né? É muito comum isso, né? Então, assim, não saber explicar com clareza para o mercado o que aquela solução faz e para quem ela está desenhada, ela está desenhada, pode matar o grande negócio, e aí de repente daqui 10 anos você vê um entusiasta lá de marketing, consegue falar a mesma coisa que tinha 10 anos atrás, bem desenvolvido, que você e não foi para frente por falta de marketing adequado, né, e com toda a assessoria que é necessária. Ou seja, a aceleração, quando o Léo fala, é trazer o empreendedor ou o influenciador digital para dentro do negócio aqui, e aqui você vai ter um banho de loja, que não é só o banho da marca ir para frente, né? O front-end da história. Você tem todo o back-end, tem assessoria jurídica, tem de desenvolvimento, tem de tecnologia, ou seja, às vezes está faltando uma perna, né, Léo, para alguma coisa. O Rafa quer crescer, mas ele não tem lá a quantidade de tecnologia que ele precisa. De repente, aqui dentro, você pode fornecer isso para ele e ajudar ele a crescer junto. Aconteceu um negócio assim, bem simples. Um rapaz veio trazer uma plataforma, um SaaS. E eu fui ver o SaaS. A aparência do SaaS era um troço confuso, mas ele resolvia o problema. Então, se recebe um enxoval ali de aparência, por exemplo, e depois a gente consegue montar um material completo para levar para o mercado, aquilo ganha outra tração, né? E tem as possibilidades. Se aquilo resolver um problema real, pode ser que a gente invista o nosso próprio capital nesse negócio. Então, ele precisa aparecer, ele precisa estar aqui. A gente precisa sentar e enxergar onde que ele atende à sociedade e que ele gera algum tipo de riqueza na economia real. Além disso tudo, né, tem que estar organizado. Se não tiver organizado, tudo bonitinho, você não consegue comunicar e não consegue dar essa atração. A gente tem mais coisa para falar, eu vou chamar um break rapidinho, fica ligado porque a história é boa, pega o seu café aí que a gente vai e volta já já. De volta do intervalo, a gente está falando aqui com dois empreendedores raiz, daqueles que colocaram o recurso próprio, arregaçaram as mangas e estão fazendo a diferença no ecossistema. E eu estava batendo um papo aqui com o Rafa e ele falou uma coisa bem bacana, né? O link da história, a gente estava terminando a explicar a estrutura da aceleração aqui da Levitz e o Rafa pegou e falou assim, cara, às vezes é isso que a gente precisa, né? Ele vai falar um pouquinho mais do projeto dele e como que você enxergou esse link, né, de ajudar um outro negócio a ganhar atração. Então, justamente que a Bitwise ela veio com a intenção de resolver uma questão, uma dor que
esse mito de que os leilões judiciais eles são caros, mais caros do que o extrajudicial, eles são difíceis, eles precisam envolver toda uma parte legal, mas mais do que tudo é saber escolher um bom imóvel, né? E também fazer com que os advogados ganhem escalabilidade no trabalho deles, porque é um trabalho super importante dentro da análise de risco do leilão judicial de imóveis. E aliado a isso, então, a Bitwise, além disso, ela tem um componente que é a avaliação de imóveis. Então, através do valor de avaliação que é dado no leilão, também é dado um desconto, que é observado na primeira praça, segunda praça. O investidor ele vai saber quanto é que está o valor que está tentando chegar no leilão. Ao mesmo tempo, a Bitwise ela vai analisar no entorno desse imóvel quais são os valores de imóveis semelhantes, vai fazer e vai identificar um geomarketing desse imóvel, vai determinar quais são os pontos de atratividade e também vai dar um score para esse imóvel e vai dar um preço-alvo de venda para esse imóvel. Então ele une ele une os dois mercados, o mercado imobiliário e o mercado jurídico de leilões. O que eu estava comentando agora há pouco é que nós, do lado de cá, dos empreendedores que estamos com a cabeça extremamente focada no dia a dia e no core business da empresa, o que falta é justamente a gente saber o que a empresa precisa da área de marketing. Que aí eu acho que a empresa do Léo ela é essencial para nós, né? Sim. Uma coisa é resolver o problema que o mercado tem, né? O segundo problema é o próprio criador da solução do problema, que é mostrar para o mercado que ela existe, né? Eu até brinco de vez em quando que a atenção das pessoas é o novo petróleo, né? Então, a atenção das pessoas por ser o novo petróleo está competindo, a competição é muito acirrada, né? Então você é bombardeado por informação o dia inteiro. Então a gente tem que buscar formas criativas, formas inteligentes de conversar especificamente com quem precisa da solução para de fato ele entender de forma rápida, porque tem poucos segundos, né? Existe até um estudo do ano 2000 para cá que mostra que a atenção do ser humano vem diminuindo. Antes era 8 segundos, agora está em torno de 5. E a gente está caminhando para 3, tá? Ou seja, já dançamos nós com o nosso programa de meia hora, então. Não, até que nesse caso não, porque após os 5 segundos iniciais, que é o grande gancho, a pessoa se conecta e aí se você vai manter a atenção dela ou não, aí é um outros 500. Mas no marketing tem método, funciona e é teste. Teste A, B, C, D, a gente vai fazendo, acha o jeito certo, escala. Tá? Quer complementar com alguma coisa? Não, eu acho que é essencial. Isso que nós estamos falando é justamente porque toda essa campanha de marketing, como lançar o produto, qual é o público-alvo, como vai chegar a mensagem no público-alvo, nós desse lado daqui do balcão é muito difícil a gente identificar isso e saber quais são os melhores caminhos e os canais de comunicação que a empresa do Léo pode fornecer isso para a gente. Né? Ô Léo, a gente falou um pouco do influenciador digital, que é mais, talvez tenha sido o motivo para a coisa acontecer. Você contou a tua história que você sofria com a falta do bom serviço e tudo mais, mas o Move fala muito com as startups. Sim. Né? E o mercado brasileiro de startup tem muita startup early stage, que não tem muito cash. E essa mentoria da comunicação e da venda do produto, às vezes acaba ficando em segundo plano. Hoje, a Levitz tem condição de puxar essa startup para dentro e contribuir para o crescimento dela, olhando especificamente no que vocês são bons, muito bons? Sim. Se tiver uma ideia genial, eu posso investir o meu capital no marketing dessa empresa em troca de um pedaço de um equity ou alguma coisa do tipo. Pode ser que isso seja viável dessa forma, né? Existem metodologias que ele pode pagar por esse serviço e eu vou criar virais e tentar emplacar esses virais no mercado. Então existem estratégias bem engenhosas, né? Tem uma recente agora que é surpreendente que seguiram lá 11 personalidades
extremamente famosas, o perfil só seguia esses 11, e aí esparramaram uma fofoca nos portaizinhos de fofoca que aquele perfil era seguido por 11, mas era o contrário. Aí todo mundo foi ver se era de fato aqueles 11 que estava seguindo e não era o perfil que seguia os 11. Olha. E a marca explodiu, 30 milhões de pessoas passaram a seguir o perfil. 30 milhões de pessoas passaram a seguir o perfil de uma forma muito rápida. Então, é um negócio, é engenharia social. Pô, com certeza. E uma baita sacada. Pegando esse gancho da engenharia social, no caso do seu projeto, ele talvez não tenha necessidade de explodir desse jeito, porque ele é nichado, né? Então, aqui vem a inteligência de nicho, né? Para você ser mais assertivo. Né? Sim. O que eu identifico é a possibilidade de ter 2 focos hoje em dia a nossa ferramenta. Primeiro, como eu falei, a gente é focado no nicho investidores e os advogados que acompanham esses investidores para essa análise de risco dos imóveis de leilão, mas também tem todo o outro componente de avaliação de imóveis que é uma ferramenta que pode ser muito útil para imobiliários, por exemplo, para poder identificar qual é o valor target desse imóvel, o que ajuda muito a imobiliária, porque existe um gap entre o valor quanto o mercado quer pagar do imóvel e o quanto o vendedor acha que vale o seu imóvel. Né? Então, a ideia da nossa ferramenta é justamente reduzir esse gap. Para quê? Para aumentar a velocidade em que a gente consegue vender esse imóvel, que esse é o serviço da imobiliária. É com alta agilidade conseguir vender. Né? Esse é um ponto que eu enxergo com clareza, porque eu venho no mercado. Precificação é um negócio difícil de fazer. Não é qualquer pessoa que tem a capacidade de fazer, né? E entra o afeto, né? Nossa, a pessoa começa a ter afeto de uma coisa ou de outra ali, aí a racionalidade vai embora. E a precificação erra. E aí a solução, uma das coisas que eu mais gostei conversando contigo sobre a solução é esse poder de precificar e de mostrar se está caro ou está barato, né? Dado um conjunto de variáveis que, desculpa, a maioria não tem essa capacidade de fazer. Eu concordo. O que o Léo está falando é o seguinte, pegando aqui o projeto do Rafa, imagina que você está indo comprar um apartamento a alugar, aí chega lá com o corretor, o proprietário fala, vale 1 milhão, mas naquela região, teoricamente, é 700. Ele fala, mas por que vale 1 milhão? Porque minha filha nasceu aqui, porque eu criei toda a minha família nesse imóvel e tudo. Só que isso não é um critério real para precificação. E aí esse negócio fica lá parado. Então, quando você dá uma análise como essa, real, que posiciona e você dá o indicador, talvez essa pessoa ela reveja esse posicionamento e aí você dá vazão para aquilo, faz negócio, né? É aí que entra a inteligência artificial na Wise? Exatamente. A questão é que a inteligência artificial ela consegue visualizar diversos cenários, ela consegue ir até os diversos anúncios e olhar o quanto está sendo anunciado isso. E um segundo momento, quando o banco estiver bastante robusto, você consegue, através de uma machine learning, já olhar diversos critérios que vão definir o que é o que dá o preço X ou o preço Y. Então, a gente vai eliminando a subjetividade do preço. Tirando a camada da subjetividade. Exatamente, esse é o objetivo. Ô, Léo, e no mundo da mídia, o quanto a IA está impactando? Como que você está lidando com isso no teu dia a dia para os projetos que estão chegando dentro da Levitz? Eu li um livro agora recente e ele explica que a onda é 20 mil vezes maior do que a gente é capaz de entender, né? Então, todo dia tem um negócio novo, né? Eu fico aqui com um cortador de unha todo dia, né? Desliga esse negócio, cancela esse, contrata aquele, vamos testar isso, vamos fazer aquilo e tarará. Mas, assim, existem ferramentas que estão trazendo velocidade de criação. Aí, ó. Tá? Está trazendo velocidade de criação, está trazendo profundidade de pesquisa. Né? Antes eu precisava de 3, 4 pessoas para fazer uma pesquisa sobre um tema proposto, para colocar ele na mesa, para formar a big idea, para levar para o mercado. Agora, com a IA, a gente faz uma pesquisa, resume a pesquisa usando brevidade,
Usou a brevidade, eu já vou para a montagem das peças. Então, uma coisa que eu ia levar um mês para fazer, agora numa semana eu entrego o trabalho pronto, né? Agora veio, por exemplo, um pedido para mim, final da tarde de ontem, 200 slides, tinha que atualizar, colocamos na IA, pedimos algumas coisas, organizamos essa informação, saiu pronto. Aí depois do trabalho pronto, eu preciso de figurinha para o WhatsApp para fomentar a equipe de vendas. Pacote de figurinha em cima do personagem que a gente criou usando a IA. Olha aí. E tudo mais. Então, assim, isso tudo gera engajamento com a equipe, isso tudo gera atração, gera identificação, pertencimento. Tem uma série de benefícios que a IA vem trazendo para a gente velocidade. Quer complementar, Rafa? Eu ia dizer também que no campo também da pesquisa para o marketing, né? Hoje em dia você é capaz de usar a IA, ela faz a leitura das redes sociais e capta os comentários sobre produtos, sobre qualquer serviços. Isso traz para o cliente do Léo exatamente a informação que ele está precisando, como direcionar. Né? Consigo fazer um termostato, inclusive, se a marca está sendo bem aceita ou não e quais são os pontos críticos dela. A gente trabalha isso internamente. Você falou de criação, né? E um dos pilares da Levitz é a oportunidade de criação, né? Sim. A gente está num estúdio que é parceiro com a Tarobá, criando, fazendo, mas você tem outros estúdios aqui que também podem ser utilizados para a criação. Dentro desse modal de aceleração, a marca vem, ela pode criar conteúdos com a infra de primeiro mundo, tudo de qualidade para você também se posicionar. Né? Também, hoje em dia também não dá para fazer coisa de qualquer jeito. Né? Por exemplo, universidade corporativa, que muitas empresas têm a necessidade de ter treinamentos que tem a rotatividade de funcionários e precisa estar implementando cultura. A gente consegue gravar todo esse conteúdo aqui, edita e monta a universidade deles online. Aí o RH fica lá com o processo de cadastrar, super simples, cadastra e remove funcionários dessa área de treinamento. Ou faz uma área de treinamento aberta. Quem for passando pelo treinamento, passou pelas provinhas, tem uma boa nota, o RH convida para ir trabalhar, que é uma das dores que o corporativo está tendo hoje. Isso são coisas que eu já consigo fazer hoje de bate-pronto. E lembrando, Levitz é uma empresa de marketing mídia orientada a dados. Com isso eu vou fechando o Move deste sábado, lembrando, quer saber tudo sobre o universo das startups, do empreendedorismo, da inovação? Siga o Move nas redes sociais, cola na gente que você vai ficar por dentro de tudo. Eu volto sábado que vem, 9 da manhã, na tela da Band. Move, seu programa sobre inovação. Até o próximo sábado.